Vamos começar com a mototia. Uhum. A mototia, grau 3, vamos pôr grau 3, vai ali para o lado esquerdo, costuma ser para o lado esquerdo. Portanto, se queremos grau 3, isto o gráfico vai ter que começar aqui bem para o lado direito, porque já sabemos que ele vai crescer muito. Vamos fazer só assim um triângulozinho, só para não fazer confusão, porque não há problema, não há perca de generalizado se for 3 lados ou for 5 lados. Eu costumo fazer 5, porque depois de fazer um, eu só me preocupo em fazer bem as condições para um, porque para os outros depois é copiar, colar e mudar onde está A, põe-se B. É por isso que os meus nomes parecem complicados, mas depois é muito fácil para trocar para o próximo. E então vamos começar, vamos para aquilo mais ou menos aqui, para este lado aqui, mais ou menos aqui. Um bocadinho mais, não sei, deixa eu ver. Aqui mais para a direita, aqui, um bocadinho a meio, mais para a ponta, podemos pôr aqui. O A, vamos começar por A. O A. Vamos pôr isto de maneira a sabermos que é um triângulo escaleno. Já sabem que eu só ligo a matriz quadriculada para configurar isto. Só para meter aqui o inicial. Podemos dizer que é 10,5. O C. Nesta não vale a pena estarmos a fazer generalidade, porque podíamos fazer, por acaso. Mais ou menos assim, se nós pegarmos assim, a começar, vemos que do A ao B são 2 para a direita e 1 para cima. Vemos que do A ao C são 3. E vemos que do B para o C é 2, 2, portanto a distância entre eles é diferente para todos. Se nós quisermos fazer isto uns baseado nos outros, sabemos que o B vai ser igual. O que é que eu fiz? Sabemos que o B é igual ao X do A mais 2. E sabemos que o X do B é igual ao Y do A mais 1. Vai dar sempre a mesma coisa, mas o que isto é bom. O C, vamos meter com o mesmo X do A. X do A. E este podemos pôr igual ao Y do A. Mais 3. Foi dar exatamente a mesma coisa, mas a diferença disto é que quando estamos a preparar o papel, se eu quiser mudar isto tudo para a direita, em vez de estar a pegar aqui nas coordenadas todas e a somar um ponto a cada um destes, como estão todos só baseados em A, eu pego aqui no A e em vez de 8, se eu disser 12, eles vão todos juntos. Certo? Isto de 113 foi muito, é só 13. Se eu disser que punhos aqui em 20, eles iam todos ali para aquele lado, então acompanham tudo. O bom de estarem uns dependentes dos outros é quando estamos no fim a planear o espaço, vamos fazer, é mais fácil. Só mudamos um ponto e ele acompanha tudo. Vamos pôr isto em 8, mais ou menos aqui a meio. Isto não está bem a meio, mas depois porquê? Porque a construção vai ficar mais ou menos para aqui, deve acabar por aqui. Mas para acabar por aqui significa que deve ficar por aqui a meio. No fim, como vai ficar tudo dependente de A,
fazermos aqui uma translaçãozinha se for preciso. Vamos então fazer linhas. Podemos fazer a linha de cada um. Ou então, visto que aqui não precisamos de ângulos nem de estar a chamar nomes, podemos fazer simplesmente o polígono. Ah, não. Isto vamos fazer por linhas. Vamos fazer por linhas que eu depois te ensino. Podemos fazer isto como uma animação. Eu agora acho que este, como foi dos meus primeiros a fazer, ainda não fiz, mas agora faço uma animação de aos bocados. O ponto vem daqui para aqui, depois vai para aqui, também faço a animação dos lados. Então mantenho as linhas, fiz aqui neste. Posso mostrar como é que fica engraçado. Ou eu acho que fica engraçado, claro. Ao mantermos as linhas, eu deixei as linhas guia. Isto é uma rotação. Mas o que é que eu faço no fim? No fim faço as linhas, mas depois faço aqui a rotação de cada uma. Faço tipo da origem para o fim. Tipo, depois de estar feita, faço ele mostrar que eu primeiro fiz isto e depois fiz isto com as linhas guia, porque é interessante ver que ele está a seguir as linhas guia. Se a gente fizer a translação dos bocadinhos, já viu de início para o fim, ele está a fazer, não parece, mas está sempre a seguir a linha guia de um ponto e a linha guia do outro. Fica engraçado, não fica? Fica. E depois quando ele segue, a gente vê que os pontos estão todos a seguir as linhas guia. Porque a gente, se tivermos tudo definido como segmentos, podemos mandá-lo fazer. Se nós tivermos isto definido simplesmente como polígono, se nós fizermos isto como polígono, eu tenho a impressão que saltei do outro para aqui, não gravei. Saltei do outro para aqui, não gravei. Isso é lixo. Se tivermos isto tudo definido como polígono, depois não podemos parti-lo em bocadinhos. Então, por exemplo, se olhar aqui para a esquerda, tenho 5 bocadinhos para a parte final, 5 rotações, mais a rotação do total. Portanto, isto não dá mais trabalho, mas o efeito final é engraçado, porque a gente faz a translação dos bocadinhos. Visto que eu não fiz nada, visto que a besta do Renato saltou para aqui e esqueceu-se de gravar, felizmente estávamos no início. Não sei, não fico fome. Este programa não pergunta nada, isto é as Jabardolas, não perguntou nada. Vamos fazer aqui o A. Eu tenho aqui escrito. É preciso, obrigado. Não me lembro. Era 8,4. E depois a partir daí é baseado. Há mais ou menos uns quantos polígonos que eu... Este, como foi dos meus primeiros, não tenho as translações. É por isso que eu digo às pessoas, eu não faço, não tenho não tenho um final. Depois, quando comecei a fazer translações dos bocadinhos, tenho andado a mudar a translação dos bocadinhos. Então fica mais engraçado. Foi como o primeiro pentágono que eu fiz. Primeiro fiz o pentágono e só depois é que fiz a rotação dos lados.
Sim, eu já fiz os lotes, já fui diretamente para os lotes, porque eu vi o Renato dizer que tinha, que não dava certo, já fiz para os lotes. Não ficou giro o vídeo? Fiquei. E fiz já com os lotes, porque já tinha assistido. Aquilo não ajuda à construção, mas ajuda à animação e é bom para eles veem essas É, coisas. Acima, dois para baixo. Agora sim. É só mesmo o X do A. X do A. Vamos só subir o 3. 3. Vamos gravar isto que é para não me esquecer para a próxima. Muita coisa que depois, com paciência nas férias, tenho que voltar atrás e atualizar. Portanto, agora temos que fazer linhas. A linha que liga ao B. Linha 2. Eu costumo ligar o B ao C. A linha 3. É a linha que liga o C ao A. Pronto. Já sabemos que eles adoram de colocar nomes em tudo. Nós só queremos nomes nos pontos, ele mete nomes em tudo. É bom para quem não está habituado. Não é preciso fazer interseções e essas coisas. Vamos marcar um pontinho aqui mais para o lado esquerdo. Ainda não percebi porque é que foi instituído para a esquerda é positivo e para a direita é negativo. Isso deve ser para aí alguma coisa brilhante que alguém definiu. Vou pôr aqui um bocadinho afastado. Um bocadinho afastado, que é para quanto mais perto ele for, maior vai ser o ângulo. Quanto mais perto ele for, maior é o ângulo relativamente às retas, então maior fica deste lado. Vamos ali um bocadinho mais para aquele lado. Agora, vamos ter que fazer aqui uns bocadinhos extra. Bocadinhos extra. Bocadinhos extra. São linhas. Ligo o O A.
a linha é só isto, mas nós queremos mais shop. Vamos juntar para aqui, sei lá, vamos fazer um 20 e esperemos que chegue. Mesmo para os outros. Suplementar 2, suplementar 3 para ficar por ordem OB 20 C 20. Deixa eu ver. O que não fizeste? O que eu fiz mal? Nada. Não fiz nada mal. É o gajo. O programa tem as suas vontades. Vamos deixar os nomes só para não esquecer que vamos precisar deles. Já sabem que isto depois tudo desconto. Portanto, baseado em compasso, que é o que é usado normalmente para moto-dias inteiras. Vamos pegar aqui na distância que vai da OA e marcar aqui um bocadinho. Isto aqui, quando eu fiz isto primeiramente, porque era uma besta, ainda estava no início, e isto não é fácil de aprender, eu tinha que ver quanto é que era. Sabíamos quanto é que era a distância. O que é que nós fazíamos? Tínhamos de fazer aqui um arco. Nós queremos um arco. Centro em A. Vamos chamar só auxiliar, que este é só para o meio caminho, arco auxiliar. É um arco em A. É um arco de origem A, que tem a mesma distância que vai de O a A. E depois o ângulo tínhamos que inventar, tínhamos que ver como é que isto seria. Sabemos que aqui o ângulo aqui é um bocadinho mais de 180, vamos pôr para aqui 180 e vamos marcar para aqui 10, a ver se intercepta. Em vez de fazer um ponto, em vez de fazer uma vírgula, fiz um ponto, pronto, está ali a tocar. Isto é a distância auxiliar. Isto é tipo, medimos um bocadinho e depois medimos outro bocadinho, e é o que precisamos mesmo, é o que vamos fazer aqui. E depois fazíamos, agora começamos a chamar o arco 1. Chateiem-me veramente isto das minúsculas e das maiúsculas. Arco 1 será... Oi, tenho que arranjar aqui um ponto. Não tem que ser o ponto de interseção. Tenho que fazer ali o pontinho de interseção, senão não me safo com isto. Vou fazer o ponto de interseção. Sete.
interseção entre o arco auxiliar e essa 1. Ele em interseção neste momento sabe que é uma interseção, mas ainda não sabe que é um ponto. Depois de lhe chamar ponto, ele já sabe que agora tem um ponto, neste momento ainda não tem nome. É por isso que isto tudo no fim vai ser assim, parece uma grande confusão, mas isto é porque só agora é que lhe demos nome para poder usar noutro sítio. Sim. Agora vamos marcar aqui. Agora é que vamos começar com a nossa 1. Não, melhor fazemos primeiro o arco. Arco 1 vai ser o do A. O ângulo deve ser o mesmo. Aqui estamos na mesma reta. O arco A1 vai ser um arco centro neste ponto que acabamos de definir, que é o A auxiliar. A distância vai ser ainda mesmo a distância de AO o ângulo marcámos antes foi 180, agora também podemos marcar 180. E podemos. Tá, já temos. Não tem que ser do O ao B. Não tem que ser daqui do O ao B. Do O ao B. Tu estás fazendo aqui. Não, eu estou a fazer da AO até a raiz, isso é a razão 3. Ah, está certo, está certo. Com 3 é um. Tens de fazer com 1 e... Ah, está bem. Está bem, está certo. Fazer 2 bocadinhos em cada. Está certo. Acho que eles não fazem o dobro, pegam ao bocado, tal. Eu pensei que já fazia outro. Eles não fazem Está dobro. bem. Acho eu, tenho a ver que foi assim que me disseram que eles não fazem. Que eles vão marcar 3, pegam na distância deste a este e depois fazem choc. Que é para só usarem o compasso. Então fazem bocadinho e bocadinho. Está certo. Está a pensar já se fosse razão 2. Se fosse razão 2 já estávamos acabados. Aqui. Qual é a razão que a gente está fazendo? A razão? Pode ser razão 3, que é para ser mais confuso, que é para Sim. perceber qual é a diferença. Uhum. Com a razão 3 sabemos fazer a razão 2, com a razão 2 ficávamos a pensar como é que seria a razão 3. A1 será igual a interseção. Esqueci-me do ponto. É interseção, mas quando a gente chama ainda não dá nome, eu posso mostrar. Mesmo que a gente dê nome à interseção, sabemos que é a interseção do arco 1 com essa A1. Ele sabe, não deu erro, sabe que há uma interseção, mas não lhe chama nada. Não diz. Se precisarmos de usar noutro sítio, ele sabe que aquilo era o ponto, mas neste momento não dá nome. Então, quando a gente chega aqui e diz-lhe que queremos que tu marques o ponto, o que está ali é um ponto, marca lá essa porcaria, é que ele diz, está bem, pode ser, eu marco. Eu marco, mas é só porque me obrigaste. Pronto. Depois disto tudo, temos... Portanto, o que é que nós fizemos para chegar aqui? Vamos fazer o mesmo para os outros pontos todos. O que é que nós fizemos? Fizemos um arco auxiliar, depois de ter 3 linhas, fizemos um arco auxiliar,
de ângulo 180, 10 e fizemos qual era o ponto. Depois fizemos outro arco e fizemos esse ponto. Portanto, nós vamos fazer o mesmo para os outros. Portanto, antes de estarmos a estragar, vamos melhorar estes, que é para não estar a melhorar todos. O ângulo não dá para saber, então isto não há assim muito nada, o máximo que podemos fazer é tirar números. Então, o ângulo pode ficar um bocadinho mais certinho. Um bocadinho mais certinho. Tem que ser um bocadinho mais. Por aqui um 6. Aqui um 6. Não está centrado. Talvez aqui um 5. Já tem cara de centrado. Isto que a reta é o seguimento uma da outra. O ângulo tem que ser o mesmo. Pronto. E agora? Será fazer o mesmo? Será fazer o mesmo para cada um deles. Portanto, em vez de arco auxiliar, vamos chamar-lo arco auxiliar 1, porque vamos precisar de mais arcos auxiliares. Que é para se podermos, onde está um, passar isto a auxiliar, vamos passar os uns para 2, que é para isto ser mais fácil de copiar. A gente pega neste, vamos para aqui. Vamos copiar estas 4. Aqui temos de ter cuidado com os ângulos, isso está a mexer. Portanto, agora vai ser o arco auxiliar 2. Vai ser em origem em onde são A são Bs. A distância vai ser a mesma de 0 a B. O ângulo, claro que é maior do que é menos de 180. 179. Toca um bocadinho menos, 178. 177. Está certo. Agora, em vez de ser A auxiliar, vai ser B auxiliar. E vai ser a interseção do arco auxiliar 2, que acabamos de fazer. E com a linha que antes era uma, agora é a 2. E naquela mexoldra de letras que ele gosta de meter tudo no mesmo sítio. Agora temos o arco 2. Em vez de auxiliar, vamos ser o B auxiliar. Em vez da distância da AO, é a distância do BO. E o ângulo é 177, porque já tinha feito na linha anterior. E agora, em vez de A1, vamos chamar lá 2. E em vez do arco 1, vai ser o arco 2. E em vez do SA1, vai ser o SA2. E tal. E tal, nada. O que é que tu fizeste? Onde é que tu me puseste o A2? Como isto não era o A2, agora é o B2. É por isso que ele se calhar não está a fazer. B era B1. Interseção do arco A2 com essa A2. Por que não estás a fazer isso? Às vezes é falta de vontade. É falta de vontade. Ele, quando estamos a escrever, ele não é assim muito. Falta de... Foi calão. Não estava a querer fazer esta última instrução. Isto está certo? Está. Está tão torto. Parece que o ângulo não estava ao mesmo. Tem que ver isto. Outra maneira
eu estou a fazer isto. Não foi assim que eu fiz o meu. O meu eu fiz de outra maneira. Eu fiz assim. Eu fiz pelas paralelas. Só que disseram-me que as paralelas eles não usam, não encontram os pontos para homotetias inteiras, fazem tudo com o compasso. A forma geral, quando não é com compasso, quando foi as homotetias, porque eu comecei pela mais difícil, eu comecei pela fracionária, com a reta de apoio e não sei o quê, e fiz a mais difícil logo. Minha primeira foi logo a homotetia 4 quintos ou 3 quartos, com reta de apoio e logo com reta de apoio e paralelas. Mas depois fiz destas, também com paralelas. Mas depois disseram-me que eles não fazem isto com paralelas. Quando é inteiro, descobrem os pontos todos assim, depois é só ligar. O que eu fiz foi com paralela. Vamos lá, paralela, se faz favor. Fiz uma paralela. Deixa-me pôr isto em minúsculo, que é para não parecer que é um ponto. Fiz uma paralela. Fiz uma paralela. Os parâmetros da paralela são qual a linha, passando por que ponto e considera que o comprimento é sempre 10. Portanto, eu quero fazer uma paralela ao AB, certo? É por isso que eu quando fiz isto, precisei dos segmentos AB, porque não tinha, precisava de saber quanto é que era a linha AB para fazer as paralelas. Então, o que é que eu chamei a linha AB? Está quieto, porque eu não mandei de fazer nada disto. Sejas assim. Eu só queria tocar aqui. A linha que liguei à B, L1. Pronto. Por isso que agora os meus nomes são mais complicados. Escrever lá a B, sei que está certo, certeza. Assim, isto numerado. Agora, como são poucos, é fácil. L1 foi a primeira que fiz. Portanto, quero uma paralela a L1 passando por A1, certo? L1 passando para A1. O que é que tu queres mais? Queres mais nada? Se tu fechar o parênteses, parênteses, é o 9. Está certo? O problema das paralelas é que ele faz estas paralelas assim, sim, como é centrada em A1, para já ele considera a medida escondida é sempre 10. Isto é se eu passar isto para 10, fica exatamente igual. A medida escondida que o programa esconde é sempre 10. Vou começar aqui a esconder aqui estas coisas só para não fazer confusão. Isto não interessa. Isto não interessa. Por acaso escondi o único que interessa, que é o B1. Portanto, significa que a gente vinha aqui a fazer isto até o dia da manhã. Então a gente tinha que descobrir isto, por exemplo, vamos meter 20. Chega lá. Chega. 15 chega lá. Chega. 14 chega lá. Chega. Mas temos a ver que temos aqui mais 14 deste lado. Isto é 14, mas na realidade é só 7 daqui a aqui e tem aqui estes 7 perdidos aqui para trás. Portanto, fica sempre com esta cara de... É por isso que depois eu vou à procura do ponto médio entre este e o B1, marco aqui o ponto médio e depois é que faço a distância da paralela. Depois de fazer a paralela, que era a interseção entre o SA2, eu fiz por paralelas, tá certo? Com a paralela, era assim. Baixa paralela, é isso que eu estava a dizer. O B1 está no sítio certo, mas o olho não me estava a aparecer. Então, quer dizer, para desaparecer com este quadrinho aqui, tem que ser através do ponto médio. Tem que fazer o ponto médio, sim. Tem que chegar daqui a aqui ao ponto médio.
Para conseguir. Não há outra maneira. Tem que lhe dizer, não, não. Não, porque ele quer sempre fazer centrado naquele. Pumba. Então tem que ir, depois disto tudo feito, tem que fazer aqui trafolhices. Tem que ir à procura de qual era o ponto médio, tem que começar aqui a inventar, tem que fazer aqui. Ponto médio. Primeiro ponto médio é, ao fazermos pela soma das coordenadas, o problema é que nós não sabemos as coordenadas. A fórmula boa do ponto médio seria por coordenadas. Por coordenadas. Podíamos fazer por coordenadas. Mas para fazer por coordenadas, não esquecer que estamos a fazer as coordenadas antes de definir B1. Está certo? Sim. Está certo? O Tá problema, certo, problema disto é que está depois. Nós queremos fazer a paralela. Teoricamente, queremos fazer sempre o baseado no ponto médio. Anda lá para baixo, desgraçado. Então, como o B1 está depois, se o B1 tivesse antes, também o B1 é o resultado desse ponto médio. Então, na realidade, nós não temos o ponto médio. Sim. Mas sabemos que é isto. A interseção. Então, o que nós vamos fazer é instruções muito grandes. Nós vamos andar a fazer o ponto médio. Vamos fazer, por exemplo, sem usar isto, vamos tentar ver qual o ponto médio. O ponto médio seria. Deixa eu fazer aqui um ponto de teste. Então, os truques que eu começo aqui a desenvolver é sempre o teste, vai ser um ponto. Vou tentar definir o ponto B1 sem saber sem saber qual é o B1. Portanto, vou atrás do ponto médio. Portanto, o ponto médio, o que é que eu posso fazer? Há muita maneira. Existe uma técnica que faz a interpolação entre um e o outro, mas pode-se também fazer por ângulos, há muita coisa, há muita técnica. Aqui, por exemplo, podemos fazer o x do A1, podemos fazer, por exemplo, a coordenada do primeiro seria a soma das primeiras coordenadas e dividir por 2. Portanto, seria igual, vamos pôr aqui entre dois parênteses, que é o abre fecha para a primeira, abre vírgula, abre fecha para a segunda, vírgula, abre fecha para a segunda. Portanto, isto vai ser o x do A1 tenho, a esta altura, portanto posso fazer o x do A1. Para não estar a usar outro parênteses, vou dividir os 2 por 2. X do A1 mais, e agora o que eu queria fazer aqui era o x do B1. É isto que eu queria fazer. B1. Dividir por 2. Isto na realidade era o meu objetivo. O meu objetivo é este, é descobrir qual é o ponto. X dá 1, Y dá 1, Y do B1, está certo, está a dar erro. Se notar, se eu puxar isto aqui para baixo, depois do B1, sem problemas, percebe? Porque depois do B1 ter sido calculado, ele sabe qual é o ponto médio. Está certo? Então, em vez de estar a escrever, o que eu escrevi no B1 é que era a interseção deste arco com o SA2. Então posso dizer-lhe que o ponto médio seria, em vez de escrever B1, escrevo a interseção destes dois. O objetivo é isto, vir aqui para trás e não dar erro. Quer dizer que em vez de B1 eu posso escrever como sendo a interseção
Vai ficar grande, mas tenho que perceber a lógica como é que se faz, que é por isto depois. Pronto. Neste momento consigo voltar a ter o teste e já não preciso do B1, certo? Posso fazer a paralela. Se eu apagar o B1, ele continua a achar o ponto médio. Já vou lá que é para mexer isto tudo para o lado. Está-me a chatear estar aqui em cima. O O também devia estar em função do A, que era para ser fácil de mexer. Deixa eu pôr aqui o O em função do A. 8 a 15 é 7. Vamos pôr que isto é o X do A. Mais 7. E o outro era 8, 4. Portanto é igual ao Y do A. Mais 1. Está no mesmo sítio. E agora podemos mexer isto tudo aqui um bocadinho para o lado, só baseado no A. E vamos passar isto tudo até tocar ali no fundo do papel, que é para podemos estar a mexer ali daquele lado. 14, 16. Ficas ali mais para aquele lado. Para a gente poder mexer aqui e não estar a afetar. Isto vai ser uma instrução grande. Certo? Portanto, o teste está ali, ponto médio. Mas isto para ser bem feito, o que é que nós fazemos? Nós não estávamos a fazer nada disto. Certo? Isto aqui não foi calculado. Não há arcos, não há nada. Então o que nós estamos a fazer é isto não é mais difícil, isto vai ser aqui. Isto é a seguir ao A1, é que temos que saber o ponto. Então quer dizer que ele vai reclamar ainda mais. Ele vai reclamar que nós não temos este arco. Quer dizer que isto depois de feito nós começamos a estragar a função, que é pegamos nisto tudo e dizemos no sítio onde nós escrevemos. Onde é que nós escrevemos? Escrevemos aqui que o arco 2 era o arco de B, tal, que era isto tudo. Não quer dizer que aqui vai aparecer, em vez de arco 2, vai aparecer o arco. E em vez de arco 2, vai aparecer o arco. O que é que estás a reclamar ainda? Qual é a variável que precisas? Precisas do B auxiliar. E o B auxiliar, ele era a interseção, interseção deste que aquele. Depois. Portanto, está a perceber isto. Depois tem que se voltar para trás para descobrir qual é o ponto médio sem saber nada. Portanto, isto é tipo, nós estamos a executar o programa todo, mas tudo numa instrução. Na realidade, o que nós vamos fazer é pegar nisto. É por isso que às vezes chegamos ao fim e isto vai ser uma instrução muito grande. Vai ser sempre uma instrução muito grande. Nós queremos o B auxiliar em função do arco B auxiliar. Então será, onde está arco auxiliar 2, agora vai aparecer isto tudo. Aqui, tal. Como se não precisássemos já desta. E onde aparece B auxiliar na fórmula, nós pegamos nisto tudo e colocamos aqui B auxiliar. Chega uma altura que a gente já não faz a mínima ideia o que é a fórmula, porque já só estamos a substituir. Portanto, desde que a gente tem que perceber é um método. O método é vamos. Sim, sim. E então significa que eu deixei de precisar disto tudo. Consigo, baseado no A1, tenho A1 e a seguir tenho um ponto que também outro truque é não vamos escrever isto, porque na realidade o que ele está a fazer é chegava ali e marcava este ponto. E a construção geométrica não é chegar ali e descobrir o ponto médio por magia, porque na realidade o que ele faz é o ponto médio por magia, que é, imagine, esta ainda não aconteceu, portanto significa que ele está assim, está com A1 e diz, olha, está ali um ponto. Portanto, significa que eu também não vou fazer o ponto. O que eu vou fazer é a paralela, onde está aqui A1, onde está A1 eu vou substituir pelo
por aquilo tudo. Certo? Posso também meter já, se era 14, posso meter que é 7, que sei que vai ser metade chega. E onde está 1, vou meter agora o ponto médio. Tal, isto tudo. Eu posso lhe dizer que se precisasse de ler, neste momento já não sei o que era a instrução, mas tenho um método, vamos voltando para trás e se olhar neste momento a paralela está muito melhor. Certo? A paralela, é assim que se faz uma paralela. Tem que se descobrir o ponto médio. Então aqui o 7, nós podemos, sei lá, pôr 6.9, é o que quisermos. Aquilo tem ali um bocadinho, mas quando fizer o ponto fica de baixo. Isto é uma coisa de pormenor. 6.8, não sei se interessa. Acho que sim. 27. E então isto é que é a verdadeira instrução de paralela e é com esta que eles fazem depois quando é fracionário. É tudo com paralelas. Mas disseram para não fazer por paralelas porque Isso é complicado para os meninos, para eles. Não, é assim que eles fazem. Quando é fracionário, porque é fracionário sim, eles não conseguem pegar. Eles têm um método simples para quando é inteiro e têm um método com esquadro e compasso e régua quando é fracionário. Então eles sabem das duas maneiras. Só que poupam-se quando fazem o inteiro, mas é assim que se faz as paralelas. Com este método de paralelas dá para qualquer um. Uhum. Mas é assim que descobre a verdadeira paralela que fica bonita é esta. Minha paralela do anterior também é um grande avião. Minha paralela daquele que eu fiz o quadrado depois com o mesmo tamanho que o triângulo, também para fazer aquela paralela certinha, onde só começa num e acaba no outro, também foi um tamanhão. Portanto, agora já tinha a paralela e depois era a interseção. Pronto, é assim que se faz. A maneira que eles estão a fazer é por inteiros, seria pegar nisto, isto, este. Por inteiros, eles fazem um arco auxiliar 2, arco B, a distância do OB, se não me engano, foi 177. O auxiliar, agora será o B auxiliar, a interseção do arco auxiliar 2, começa a 2, e agora tenho o arco, pode ser o 2, B auxiliar, B0. Depois de ter feito bem o primeiro, isto é sempre a mesma coisa. Só se copiar e alterar. E mudar o que for. Sim. Por isso que eu muitas vezes tenho isto, se for um bocadinho maior, copio para um fecheiro de texto e depois vou colando. E ali está a B2, que seria, pelas paralelas, seria a interseção deste com essa A2. Também chegava-se lá. Mas com números inteiros é assim. E agora, faríamos o mesmo. O terceiro. Por aqui uma linha de intervalo. Arco auxiliar 2, agora é o B auxiliar e o arco 2. Em vez do B1 é o C1.
Então, agora o arco auxiliar seria o 3. Isto agora é baseado em 6. A distância do OC. É fácil de ver que isto não é 177, é um bocadinho mais. Um bocadinho menos, para aí 160 talvez, deixa lá ver. 160, espetáculo. Mais um, tá bom, 161. 161, agora vamos para o C, a interseção do arco auxiliar 3, o SA3, agora o arco 3, é centrado no C auxiliar, a distância de C a 0, o ângulo tem que ser o mesmo. Tá. E agora em vez de B1 era C1. E o arco 3 e o S a 3. Pronto. Temos 3 pontos. Temos que esconder isto tudo, porque ele gosta de meter nomes em tudo, como é costume. A gente na realidade só precisa de saber os nomes do primeiro para fazer a primeira. Os outros já sabemos se está certo. É por isso que eu costumo perder mais tempo com a primeira do que com as outras todas juntas. A primeira é para preparar bem e depois é que faço as outras. Está tudo escondido. Só falta esconder os S. Estes vinham de início. Já usámos o nome deles. Tal. O P foi só para explicar como é que se faz o ponto médio. Uhum. Não. O bom da paralela é quando se faz a paralela já não tem que se fazer o lado. O lado. O lado. Então, isto agora a gente chega a esta altura tinha que fazer os lados. Tinha que fazer os lados. Tínhamos que fazer. Eu gosto, agora cada vez mais gosto muito de fazer assim. L1, B. Gosto de meter L e o nome das letras que estou a fazer, porque é mais fácil. Mais tarde, quando for buscar, eu sei qual é a lógica. É mais fácil de identificar. Também tenho que É fazer assim. mais fácil de identificar depois o que é que significa. L de linha, L dá um, B1. Fica assim grande, mas depois. A pessoa já relembra. Torna-se mais fácil quando a gente, passado um ano, pega nisto outra vez. O que é que estávamos a fazer? É igual à linha. Agora vou fazer aqui uma trafolhice. Vou só meter 1,1. Vou poder copiar para a memória. Agora para o primeiro vai ser aqui um A. Um A. Um B. O segundo vai ser um BC. Vai ser um B e um C. E para o terceiro vai ser um C. A. C. Tá. Depois disto assim, teoricamente já acabamos. Não há nada para fazer. Agora é habilidades para isto ficar bonito. Habilidades para ficar bonito. É o que eu tinha dito, a gente pode. Primeiro podemos. Os lados.
Os lados podemos fazê-los. Depois podemos aproveitar o logo, que é, ele tem uma função de dilatação que é, a gente pode fazer uma dilatação e com o coeficiente certo que ele faz. Então, se nós fizermos um plano, pode ser P final. O P final vai ser, existe uma coisa chamada dilatação, que na realidade isto é tudo, dilatações são dilatações e contrações, mas eles arranjaram de chamar esta porcaria a motatia quando isto devia de ser aumentar e diminuir. Não sei porque é que eles tiveram que inventar aqui um nome tão esquisito. Então a dilatação, o que ele diz é qual o objeto, vamos dilatar, qual o fator de dilatação, e isto é relativamente a que ponto? Ele está a chamar qual seria o ponto de origem. Portanto, o que nós vamos dilatar é o polígono ABC. Vamos dilatar o polígono ABC. Queremos um coeficiente de dilatação de 3 e queremos que o nosso centro seja O. E por magia ainda não apareceu nada. Aquilo é um bocado de calão. Se a gente chamar-lhe isto de cor de rosa, quando fazemos aqui, ele vai fazer a dilatação dali aqui. Não, Todas as animações que eu faço, ponho isto o mais lento possível, que é pô, deu muito trabalho. Vai dali. ele vai do O. Sim, ele começa na origem e vai crescer. Ele responde todas corretas. Imagina o 2. O 2 tinha que ligar os pontos auxiliares. Ele está a fazer a dilatação correta. Se olhar, a gente faz um 2, ele vai ficar ali naquele sítio. Ele está no sítio correto. Ele faz a dilatação correta. A ver? Ele faz a dilatação correta. Os meus adoram ver isso, pessoal. Então, esta dilatação que acabámos de fazer, isto é eficaz giro se a gente fizer a dilatação dos lados todos também. Tipo, antes de fazer a dilatação do polígono, podemos fazer a dilatação de cada um dos lados. Note, ainda dá para a gente ver cada pontinho, cada vértice, cada pontinho. Por exemplo, o ponto C, ver correr o ponto C, aquela bolinha, até o ponto C linha. Não dá para fazer isso. Podemos fazer, sim, podemos fazer muita coisa. Eu às vezes faço a translação, pego nele e faço ele a mexer daqui até ali. Deve ser, pois é isso que eu estava a pensar, o pontinho, desse for o pontinho. Faço assim, por exemplo. Mas espera aí, vamos fazer as dilatações. Isto tem tudo uma ordem. Normalmente eu faço, é tipo ordem, faço primeiro qualquer coisa com os pontos, depois qualquer coisa com as linhas e depois é que faço com o polígono, que é tipo, vamos fazendo uma construção. Sim. Primeiro faz os pontos, depois os lados. Primeiro faço pontos. Portanto, isto é como se nós fizéssemos ponto. Nós podemos fazer agora uma translação. Não esquecer que estamos a chamá-lo um nome novo. Portanto, temos de ter cuidado, temos de esconder isso. Portanto, nós estamos a fazer uma translação. Translate, esqueci-me aqui qualquer coisa. Translate. O que nós vamos fazer é uma translação do ponto C. Portanto, não esquecer que ele diz outra vez objeto, quanto quer, relativamente, não sei o que é que isto quer dizer a segunda coordenada. Translação do objeto XY com respeito. Isto tem que ver o que é isto, não estou-me a lembrar. Não tenho que ver o que é. Esteve respectivamente a 00, deve ser o ponto de início, não percebo o que é isto. Isso é o seu ponto. Já vejo. Não estou agora a lembrar-me do quarto parâmetro. Isto deve ser aquelas coisas escondidas. Já vejo o que é que ele vai fazer. C. Portanto, nós não sabemos quanto é. Quanto é que vai de C a C1. Então não inventamos. Sabemos, vamos dizer que a coordenada C que vai variar é o X do C1
menos o x do C. Isto de certeza que é, que ele vai mudar. Negativo, nós queremos que isto é negativo. Menos 10, menos 5, dá menos não sei o quê. Sim, queremos que ele vá para aquele lado. Sim. Queremos que no Y ele faça a mesma coisa. Não sabemos quanto é que é, mas felizmente sabemos que é a diferença entre... Vai lá daqui, larga. Sabemos que é o Y do C1 menos o Y do C. E o gajo, vou fechar que é para ver se ele fica feliz. Acho que eu chamá-lo aqui qualquer coisa que senão... está lá no sítio. Certo? Portanto, o que ele vai fazer, se nós pusermos aqui uma corzinha diferente, que isto está tudo laranja, o que ele faz é aquilo. Fica engraçado. Fica. Fazer isto aos pontos todos. Fica engraçadinho. Depois eu costumo esconder os nomes, que é para não aparecer um nome novo. Então o que ele faz é só aquilo. É tipo, chegamos ao fim da construção, fazemos os pontos. A gente pode fazer os 3 pontos. Vamos chamar teste 1 a este, que é para fazer o mesmo aos outros 2. Deixa eu dar este e este. Isto ficar por ordem. Vamos fazer ao A1, A. Normalmente faço isto num programa de texto. Se for muitas, faço num programa de texto. Porque uso a ferramenta que é de substituição. Digo-lhe para substituir todas as letras maiúsculas pela que quero. Então fica mais fácil. Se forem muitas instruções de um para o outro, coloco tudo num fecheiro de texto, que são os mais simples de todos, e uso a ferramenta de substituição. Portanto, esta está preta e não dá a ver. Preta não ver. Preta não ver. Certo? Portanto, isto faria assim. Primeiro. Segundo. Como usámos as coordenadas, não nos podemos escrever números, nem fomos à procura de números. Certeza que ele está a fazer a translação correta. Depois, podemos fazer a dilatação de cada um dos lados. Porque a translação do lado não ia dar nada, neste caso. Queremos é ver se ele faz a dilatação de cada um dos lados. Vou separar aqui. Este. E este. Este vou chamar um. Vou fazer primeiro só um deles, que os outros. Vou fazer uma linha. Depois. Ele tem a mania de que ele adora meter instruções quando eu não mando. Está sempre com vontade de meter o AND, que é a primeira. Portanto, o P1 que nós queremos dilatar é a linha 1. Agora deixa lá ver se ele dilata pontos. Se eu não preciso fazer translações. Deixa lá ver se ele dilata pontos. Olha, o gajo dilata pontos. O que é que tu fazes com o ponto? O gajo não é preciso fazer translação, podemos fazer dilatação.
pode ser só tudo de dilatação. Em vez de podemos fazer todos com dilatação, aos bocadinhos. O gajo acompanha a linha. Bem. Bem. Esta translação está bem feita, está totalmente correta. Sim. Mas esta dilatação. Já outra maneira, por forma. Da maneira. Eu estava a pensar se o ponto ia ficar maior, mas não. Portanto, vamos fazer o L1, tal. Portanto, o gajo faz dilatação de qualquer bocadinho. P2. Vamos fazer agora a dilatação da segunda linha e da terceira linha. Está a 2 porque ficou ali a meio. Hoje vamos meter isto a 3 que é para ficar aqui para o fim. Infelizmente não se vê-se mais grosso. O truque agora para deixá-los mais grossos usa as rotações, deixa o tipo um bocadinho mais grosso. Quando a gente faz a rotação, se notar, parece que fica um bocadinho acima. Em perspectiva é tipo se ficasse uns mil, parece que fica mais grosso. Não existe maneira de mudar a grossura. Mas eu quando faço a rotação de todos, não escondo a rotação, então o que fica lá parece uma linha mais grossa. Se olhar para este, temos que mudar cores porque ele tem tudo a laranja, ele adora laranja. Como se chama isto? Não sei. Mas pronto, foi a cor que eles definiram, laranja, como base. Portanto, lá vem a retinha a crescer. Lá vem a outra retinha a crescer. E lá veria a terceira retinha a crescer. E no fim está a dilatar só os limites. Eu também gosto de dilatar o cheio. Gosto mais de dilatá-lo cheio. Porque como já fiz os limites, gosto de dilatá-lo cheio. Em vez de ser o polígono, é o enchimento do polígono. Encho uma cor. Então quando encho numa cor, está a ver, ele vai dilatar assim, vai fazer parece que ele está a dilatar o interior. E é engraçado. Depois de correr isto tudo, vamos ver como é que fica. Há sempre uns bocadinhos a mais, uns bocadinhos a menos. Quando acabamos um programa, há sempre qualquer coisa que ainda não fiz nenhum. Só os únicos que se calhar fiz de início ao fim é coisas tipo bissetriz e mediatriz. É como, por exemplo, neste momento acabei de fazer, já sei que tenho que meter a velocidade ao máximo, que senão vamos passar 5 minutos a ver só a animação. Tenho que pegar aqui, puxar um para o máximo. No final costumo meter tudo a meio. No final é assim. Enunciado meto tudo ao máximo. Tipo, não vou deixar ninguém estar à espera de eu fazer o ponto A, B, C, linha, linha, linha e O. Não vou fazer isto. Estas todas as primeiras ponho tudo à velocidade máxima, que é eles verem logo, porque se eles ficam muito tempo à espera só do enunciado, ui. Portanto, estas primeiras, para mim, é tudo ao máximo. E as animações, depois é tudo a médio. E depois as animações, todas o mais lento possível, que é a parte mais gira para eles verem. Sim. Para testar, tudo ao máximo, não é? Porque eu já não tenho tempo para estar aqui a ver 10 vezes isto. 10 vezes 5 minutos são 50 minutos. É como estas retas estão muito grandes. A gente, quando chega ao fim, vai ajustar estas retas conforme o que precisamos. A ver, se fosse com paralelo era assim. Mas se for com bocadinhos, é estes bocadinhos assim. Um bocadinho, mais um bocadinho.
Bater a ligar. Depois está-se a ver neste caso os pontos, as retas e depois o interior. Fica giro. Que a dilatação dos pontos primeiro. Mas não, por acaso não sabia. Isto tem tão poucas instruções que às vezes a gente depois. Tem tão poucas. Com mais uma ou duas, este programa era. Jesus. Com mais uma ou outra instrução, a do ponto médio ajudava muito. Ou paralela. Mas eu compreendo como é que para eles é complicado. Porque a gente manda fazer a paralela baseada num ponto. E depois é para onde? Se nós lhe disséssemos, tínhamos que arranjar outro parâmetro que era quê? Para a esquerda e outro para a direita? Não. É que depois é muito complicado. Como é que ia fazer? Tinha que haver depois mais uma instrução a dizer se era para cima ou se era para baixo. Se fosse a paralela, por exemplo. Eu percebo a lógica deles, porque depois tínhamos de estar a dizer se era para um lado, se era para o outro. Estes nomes todos, já vi que isto. Estes nomes todos seriam para esconder. E fica engraçado. Depois, estes bocadinhos, está a ver estes bocadinhos todos que a gente fez aqui. Sim. Este de B1 até aqui está muito grande. A gente, para não estragar, para não ficar aqui meio perdido, a linha que fez aqui a B1 foi a linha SA2, este 20 em B. Eu começo a cortar isto. Começo, sei lá, 17. 17 chega? Não. 17 é muito ainda. 15. 13. Fazer um bocadinho mais, mas fica assim. Que é para eles perceberem, não estar ali um traço a cortar a meio. Uhum. É complicado, até para nós dizer onde é que a linha vai acabar. Mas para ver a construção final não vale a pena estarmos a fazer uma linha que corta isto tudo a meio. Mas fica engraçado assim. Fica assim, depois claro, as animações é a parte que a gente estas animações todas, isto é tudo para meter tudo ao mais devagar. Porque a gente quando, primeiro é assim, uma coisa é acompanhar de explicação. Agora qualquer coisa que está a acontecer aqui, se for feita muito depressa, nós sabemos onde ela está a ser feita porque fomos nós que o fizemos e sabemos o que é que vai. Agora, quantas pessoas é que estão a olhar para o sítio certo quando uma instrução é feita? Se não houver comando de voz, se não houver algo nós a dizermos, olha, agora vai acontecer isto, a maioria das pessoas pode estar a olhar para o sítio errado. Não há milagres. Ficaria... Há aqui um truque que eu já lhe digo também. Não fiz. Vou dar aqui o truque aqui. Existe aqui um truque que é este. Quando ele está a fazer este arco, o que é que ele está a fazer? Ele está a pegar em A e a marcar qualquer coisa. Certo? Mas isto não é geometria pura. A geometria pura ele vai buscar a distância que é do O a A e depois é que marca. E existe uma técnica para ele fazer. Em vez de nós dizermos que é de centro em A e a distância O a A, é nós fazermos a linha O a A. Eu acho que o Matheus já explicou isso no exercício. Já não expliquei. Deve ter explicado muitas vezes. O a A.
e depois de centro em A, já malhei nesta tecla muita vez já. O que ele vai fazer é vai buscar a distância do OA e depois marca ali. Bem, isto esta não vimos nada, não é? Vou ser devagarinho que é para vermos. O que ele vai buscar a distância de OA média, depois pega nela, puxa para aqui e depois é que marca. Isto é o correto. Fica muito mais orgânico porque de outra forma o que aparece é uma medida. Não é. Ou seja, nós fizermos sempre isto aqui. Ele às vezes, ele se tiver já a medida no compasso, ele não faz isto sempre. Por exemplo, eu se for fazer aqui outra vez, com uma distância, com uma linha é a mesma, ele às vezes não faz. Ele se tiver, é tipo, ele já sabe lá no interior dele, já sabe a medida. Jesus, estás com uma velocidade. Certo? Portanto, o que ele faz é A, B, C, marcá-los. Mas já está tudo ao máximo. Velocidade. Ele pega nesta medida, leva para ali e marca. A seguir, marca aquele ponto. Pois, como já sabia a medida, viu? Ele fez uma translação. Fica mais orgânico, fica mais natural. O ele pegar nas medidas torna tudo mais parecido que a realidade. Porque na realidade nós não queremos que eles usem na geometria pura, não queremos que se use uma régua. Os puristas de geometria não usam réguas graduadas. Sim. Usam só compasso, régua e esquadro. Porque precisam, para se definir uma coisa é uma medida, mas é baseada nas outras. E então, isto seria aqui também a linha. Não esquecer que aqui, quando fazemos uma distância, podemos dizer qualquer ordem. Ou B ou BA, B ou O. Quando estamos a fazer a linha, queremos que ele pegue no O como origem. Portanto, se me dissessemos do A, ele até fazia, mas também podíamos fazer, quer ver? Fica assim. Se fizéssemos de B a O, ele pega de um lado e puxa para o outro. É diferente. Isto não há uma resposta correta. Está... Se calhar até fica melhor assim, porque ele mudar a velocidade. O que é que ele faz? Ele aqui faz esta assim. Está centrado no B, puxa até O, depois roda e marca deste lado. Está certo? Qualquer delas está engraçado. Ele pega, se a gente colocar a origem em B, ele vai medir o que vai até O, mantendo a origem, ele puxa para este lado. Mas gosto assim. Fazem os dois, percebe? É tudo como é uma parte orgânica, tudo tem a sua lógica. Esta é capaz de ser mais engraçada. E quando fizemos a linha da OA, podíamos ter feito a linha da AO. A linha da AO, ele pega, mete a origem A, mede até O e tu estás a fazer. AO.
Não estás com vontade. Tu. Corri errada. Não. Sim, pega naquele e roda para aqui. Está certo. Fica mais orgânico. Mas depois quando faz a segunda, deixa eu ver como é que isto fica. É que agora com isto já podemos fazê-lo medir duas vezes. Aí ele faz do A, ele pega daqui no O e puxa para o segundo. Espetacular. E agora muda daqui para ali, porque já sabe a distância. Mas se quisermos, podemos lhe dizer para fazer aqui, para medir outra vez. Se for medida diferente, às vezes conseguimos obrigá-lo. A linha da AO, agora em vez de dizermos a linha da AO, podemos dizer para ele medir o que vai de A a auxiliar. A ver como é que ele faz. O que é que ele faz? Ele pega na medida que vai daqui a aqui e agora, como é uma coisa diferente, ele faz a translação e acho que é capaz de ficar giro. Das duas maneiras. Porque ele faz uma centrada em A é para mostrar que ele está a pegar na mesma distância. Como já não é a mesma medida, ele já não leva sem medir. Então ele agora, nós como o obrigamos a fazer, ele faz, dá O, puxa e vem para este lado e marca. E agora ele pega nesta medida e faz a translação. Acho que fica giro assim. Fica natural. Uhum. Fica porque percebe-se que medida é que ele está a marcar para achar o A1. Então faz o linha AO e a outra já vamos fazer com. Está a ver porque é que isto, na realidade, o que a gente tem que fazer é primeiro? Porque agora vamos mudar isto outra vez para B auxiliar. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui o que nós vamos fazer é. Ele vai pegar. O que é que tu estás a fazer? Não era este que eu queria, era este aqui. Era este aqui. De BO rodar e marcar o B auxiliar. Meti para ele não escrever nome, porque na realidade aquilo vai ser um ponto de auxiliar, não precisamos saber o nome. E depois pegar na distância que é daqui a aqui e perceber-se que vai buscar o mesmo para chegar a B1. Acho que fica engraçado. Vamos fazer o mesmo aqui. Pô, A1. Vamos fazer o mesmo que fizemos para o B. Portanto, vai ser uma linha a começar num ponto e acabar na letra. O primeiro é a linha a começar em C e acabar em O. E depois dá a volta e pega na linha
Pega no C. Oh, vai fazer aqui mesmo. Deixa eu mudar esta. A velocidade para o mínimo, só para percebermos se ele está a fazer bem. E então o que ele vai fazer é pegar na distância que vai de CO, rodar e marcar no ponto auxiliar, e depois quando fizer o outro vai pegar na distância que vai daqui a aqui, puxar para ali e marcar. Fica mais natural assim. Ok.